foi a melhor coisa, mas aconteceu. Não, foi bom. Era uma coisa que tinha que fazer. Ok, bom, mas a lei séria, vamos dizer, moderna, é 1836. Quais são as características dessa lei? Primeira característica é que o custo de aplicação para um patente é muito baixo. Então, permite aos indivíduos que não são ricos, mas com ideias novas, de aplicar. Insiste nisso porque não é o caso em todos os países. Por exemplo, na França, no mesmo período, era muito caro aplicar para uma patente. Não nos Estados Unidos. Segunda característica é um sistema de exame antes de exame da novidade e da qualidade da ideia apresentada. Ou seja, uma vez que o ofício de patente reconhece uma invenção, tá? Dá uma certa legitimidade à invenção, porque tem um exame anterior, como se diz. O que não é o caso na França. No mesmo período, você aplica para uma patente, paga, se registra e sai com o paper. Você tem um patente. Mas um patente francês, neste período, é dado com a menção sem garantia do governo. Porque não tem exame prévio. Nos Estados Unidos tem exame. Isso faz uma diferença enorme porque dá uma legitimidade. Terceiro ponto, esse regime dá um direito de propriedade exclusivo. Exclusivo é a palavra absolutamente chave. É uma das palavras mais importantes da palestra de hoje. Que significa exclusivo? Exclusivo significa que o dono do patente tem uma propriedade total sobre o uso da informação, da invenção, da coisa que foi patenteada. Ele pode vendê-la, não vendê-la, ou seja, ele pode ficar com ela sem proibindo o uso da informação durante 20 anos. Isso é muito importante entender. Um patente não é primeiramente um direito de uso com monopólio. Não. É primeiramente um direito de proibir essa informação. Segundamente, é um direito de usar a informação para explorá-la. Em terceiro lugar, é um direito de vendê-la, de alugá-la durante um certo tempo, etc. Mas primeiro é o direito de proibir. Segundo, de vender. Terceiro, de alugar. Esse é o direito exclusivo. Exclusivo significa que significa também que não se pertence. O indivíduo tem todos os direitos. Por que insisto nisso? Insisto nisso porque os corajosos dentre vocês que vão participar da palestra sobre comuns vão ver que os comuns são exatamente o contrário. É o contrário da exclusividade. No caso dos comuns, por exemplo, no caso da Linux, software, open software, e, pelo contrário, os direitos de propriedade, porque tem propriedade intelectual sobre Linux, não é uma coisa no ar, tem patentes, licenças, só que são organizadas para permitir o compartilhamento de acesso à informação, de uso dos softwares, etc. Exatamente, os comuns é o uso alternativo da propriedade intelectual
para acabar com a ideia que um direito de propriedade intelectual tem que ser exclusivo. Não. O direito de propriedade intelectual não tem que ser exclusivo. A lei americana, francesa, inglesa escolheu essa forma, mas hoje os criadores de várias coisas, não apenas software, incorporam as descobertas em formas de propriedades compartilhadas. Vamos ver isso no segundo, não sei, na quinta? Na segunda. Na segunda. Ok. Última característica, só o indivíduo pode aplicar e beneficiar da patente. Ok. Insisto nisso, o direito de propriedade intelectual, a patente, é do indivíduo, não é da firma. Uma firma não pode, simplesmente não pode. Ok. Qual foi o resultado dessa lei? Durante as décadas que seguiram, um enorme crescimento de aplicação e de atribuição de patente, de invenções. Ou seja, funcionou, a lei pegou, não foi uma lei no ar, pegou, funcionou. Especialmente entre 1840 e 1870. Depois se desenvolveu um mercado de invenções e de tecnologia. Como funciona esse mercado? Funciona da seguinte forma. Certas revistas, jornais científicos, por exemplo, o Scientific American, é um grande jornal científico, publica resultados de pesquisa, etc. Nasceu neste período. Não me lembro o ano exato, mas neste período. E teve no jornal, cada mês, uma série de páginas dedicadas ao anúncio dos patentes novas, atribuídas de feminino ou masculino, patente? A patente, feminino. A patente. A patente. Okay. A lista das patentes novas atribuídas no mês anterior, com o nome das pessoas. Então, o mercado funcionou desse jeito. Teve jornais especializados com anúncio das patentes e as firmas, as empresas, as instituições que exatamente colocaram o nome dos caras, entraram em contato com eles e fizeram um negócio de venda, de cessão, de alugamento do direito de uso, e funcionou muito bem. Funcionou muito bem. No mesmo período, nasceram os lawyers, juristas, especializados em propriedade intelectual. E esses lawyers jogaram um papel, primeiro, de assessoramento dos caras que querem aplicar para a patente, de um lado, e de outro lado, eram intermediários para a transação entre os donos de patente e as empresas que querem comprar o uso da patente. Ok, então a lei foi um sucesso, funcionou. Segundo período, corporate capitalism, Chandler, no início do século XX. Para explicar por que o regime de patente mudou, tem que olhar nas condições reais, porque o capitalismo é um sistema muito criativo, tem uma evolução permanente, então as coisas têm que mudar e acompanhar as mudanças básicas. Ok.
a primeira transformação foi a formação da grande firma multidivisional, integrada, a forma N, que você conhece. O ponto importante aqui é que Schumpeter insiste muito nisso, é que foi o período da institucionalização da pesquisa e desenvolvimento dentro da grande empresa. Tá? Ao mesmo tempo, você tem as universidades que se desenvolvem, onde se faz principalmente a pesquisa básica, a pesquisa chamada fundamental, ok? E as grandes empresas incorporam departamentos de P&D. E começa uma certa divisão do trabalho, uma complementariedade entre as universidades, as instituições públicas de pesquisa, de um lado, e os grandes laboratórios do outro lado. Neste período, é o período da chamada Open Science. O que significa a Open Science? A Open Science é uma conceitualização de um sociólogo americano, Merton, que foi desenvolvida através de uma série de contribuições, especialmente das Gupta e Davis, etc. A Open Science é um regime muito claro, basicamente. É dividido entre duas atividades. De um lado, você tem as universidades, as instituições públicas, financiadas principalmente através de dinheiro público, orçamento público, tá? Que fazem pesquisa básica, e o resultado dessa pesquisa básica, já que é financiado pelo orçamento público, é divulgado de graça, tá? Através das publicações. É uma divulgação gratuita, porque os cidadãos já pagaram uma vez, através dos impostos, do orçamento público. Tá? E essa informação é dada à disposição de qualquer que quer usar ou é capaz de usar. E de outro lado, você tem as grandes firmas que fazem uma pesquisa mais aplicada, e que vão progressivamente ganhar o direito de aplicar para patente, ou seja, ganhar o direito de exclusivo de uso das invenções. Bom, isso tem a ver com uma coisa muito importante para o nosso período, né? Que é a distinção entre descobertas e invenções. Isso é absolutamente chave. Né? As descobertas são as coisas que têm a ver com as leis da natureza, com o conhecimento básico. Bom, E igual MC2 não se patenta, felizmente. Né? A composição do oxigênio não pode conseguir uma patente, felizmente, porque você se não paga para respirar. Coisas desse tipo são descobertas e não são patenteadas. Tá? Não podem ser patenteadas. Tá? São fora da aplicação da lei. E as invenções, que são coisas úteis, a demonstração da utilidade é essencial, que são novas, que não eram já conhecidas e que não são triviais, podem ser patenteadas. Tá? Essa distinção é fundamental. E a Open Science é exatamente um regime onde você tem essa distinção que funciona bem.